Olá, bom dia. Eu me chamo Guilherme e hoje estarei dando início à apresentação para um trabalho do grupo de extensão, proporcionado pela Finca. Hoje está aqui com a sua presença o engenheiro de produção Jonas. O senhor poderia se apresentar, dizer quanto tempo foi formado em área de atuação? Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí que vão estar acompanhando esse vídeo. Meu nome é Jonas, como já foi dito pelo Guilherme, e desde já eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite que ele nos fez, para nós estarmos aqui fazendo esse bate-papo. Eu sou engenheiro de produção, concluí a minha graduação no início de 2023, né? E como engenheiro de produção, depois de formado, eu vim atuando na área da logística. O que te motivou o senhor a escolher a engenharia? Escolher a área da engenharia de produção? É, na verdade, eu tinha vontade de fazer engenharia elétrica. E eu queria empreender na área de engenharia. E na época que eu escrevi, em 2018, eu não consegui entrar na faculdade da forma que eu queria. E eu acabei ganhando a bolsa para engenharia de produção. E eu falei, bom, vou começar com engenharia de produção, depois eu faço transferência para engenharia elétrica. E eu fiz o primeiro semestre. Eu acabei gostando do curso, me identifiquei com o curso e decidi continuar fazendo engenharia de produção. Pegou gosto pela área? Eu acho que o curso de engenharia de produção, né, eu identifiquei que para o que eu busco na minha área de atuação era muito mais viável que a engenharia elétrica, que é a área de empreendedorismo. E Uhum. a engenharia de produção ela abrange muito mais áreas relacionadas ao empreendedorismo do que exatamente a engenharia elétrica. Na sua visão, quais são os três maiores desafios que um engenheiro de produção encontra hoje no mercado de trabalho? Bem, os três principais desafios que eu acredito, né, que hoje o engenheiro, não só o engenheiro de produção, mas outras áreas também enfrentam. O mercado para o engenheiro hoje no Brasil, ele está um pouco, vamos dizer assim, sucateado. Grande oferta de profissionais no mercado, né, nos últimos anos. E a economia do país, ela não cresceu para absorver toda essa mão de obra. E, além disso, também entram outras questões, como questões como hoje em dia, para a empresa, hoje, contratar um engenheiro, acaba sendo muito custoso para a empresa, devido à carga tributária, os impostos e tudo mais. Então, devido a esse fator, as empresas elas optam não contratar um engenheiro diretamente, mas contratar um analista, contratar um engenheiro para ser um supervisor, para ser um líder, e não exatamente um engenheiro, por questões talvez de custo, né? E é uma estratégia que as empresas elas usam. E essa questão do mercado, ela acaba sendo um pouco, porque apesar do nosso país ela ter um tão grande número de engenheiros, a economia ela não corresponde ao mercado aí para absorver todos os profissionais. Entendi. Então, hoje as empresas contratam muito mais analistas do que diretamente engenheiros, né? Na carteira. Exatamente isso. A empresa ela tem que sobreviver de alguma forma, né? E hoje em dia nós temos diversos fatores aí hoje que acabam dificultando as empresas, né? Carga tributária, ela hoje aí em torno de praticamente 70%. É o custo, né, da empresa, só de custo da profissional. Então, isso acaba inviabilizando a contratação do profissional e pagando ali o teto mínimo para o profissional de engenharia. E para o senhor, como a transformação digital, a inteligência artificial, essas novas tecnologias aí que vêm surgindo, como isso impacta na vida de um engenheiro nos dias atuais? É, a gente só falou de um desafio. Antes de responder essa questão que você fez agora, eu quero falar de
dois desafios. O primeiro é o mercado. Outro desafio hoje bastante complexo é a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental hoje ela é um dos requisitos aí também, um dos desafios, na verdade, para a carreira profissional, devido aí a uma agenda ambiental global, ela e o mundo globalizado que nós vivemos hoje também. Então, isso ela acaba impactando diretamente nos projetos de engenharia, no mercado como um todo. E, às vezes, principalmente no Brasil, não se tem uma regulamentação muito clara acerca desses processos ambientais, dessa sustentabilidade ambiental. Isso acaba causando uma insegurança jurídica, né, nas empresas. E o profissional de engenharia, lá no final, ele vai ter que saber lidar com isso, para não atrasar a produção, não atrasar o projeto, para executar o projeto no tempo, hábil, e toda o cronograma. Isso hoje tem se tornado bem desafiador. Um terceiro desafio é a questão tecnológica. Há um avanço na tecnologia, né, na atualidade, a inteligência artificial e questões que há 10 anos nós vimos no jornal, falar que diversas áreas, diversas profissões vão deixar de existir daqui a 10 anos, devido ao avanço da tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas. E chegou, né, chegou. Então, hoje é um desafio, a tecnologia é um desafio para o pessoal da engenharia, porque é uma roda gigante e quem quiser se manter no mercado vai ter que estar em um aprendizado contínuo. Um aprendizado contínuo e muito bem disciplinado, se manter atualizado no mercado, para conseguir absorver tudo, toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada no mercado, né? E fazer um uso eficiente dessas tecnologias. E também já respondendo a uma pergunta que você me fez, da questão da transformação digital, né? Já está falando isso, a pergunta que eu acabei de comentar. A transformação digital está aí e o que nós profissionais devemos fazer é se atualizar cada dia. Porque quem não conseguir se adaptar à transformação digital, ele está automaticamente fora do mercado. Porque a transformação digital vai trazer uma redução de custos, vai trazer uma eficiência de processos. E nós, profissionais de engenharia, nós temos que entender que o nosso serviço é exatamente esse: otimizar os processos, reduzir os custos, reduzir a burocracia. E a transformação digital, ela tem isso. Nós, profissionais de engenharia, temos aí esse desafio de se manter atualizado no mercado. Voltando aqui para a sustentabilidade, o que você acha da ESG? A ESG é uma agenda global, né, e ela é adotada praticamente, primeiramente, né, pelas grandes empresas, e ela acaba afetando as empresas pequenas também, porque muitas das vezes a empresa pequena não tem a condição de implementar, absorver essa agenda, né, ESG. Então acaba tendo alguns desafios, se torna uma barreira muitas das vezes para quem está trabalhando em projetos menores, para quem está trabalhando em empresas menores, que não tem tanto capital para financiar a implementação dessa agenda ESG. Mas o lado positivo dessa agenda é uma conscientização, né? Tanto governamental, tanto ambiental, né? Tanto social. Nós precisamos produzir com eficiência, mas também nós precisamos observar a questão ambiental, que é muito importante hoje em dia. A questão social também, e a questão governamental também. Né? Então, não tem como nós fugir dessa realidade. Hoje nós estamos inserindo essa realidade e também precisamos nos adaptar a ela e fazer um bom uso, né, da agenda ESG e a questão da sustentabilidade. Né?
Nós precisamos desenvolver uma cultura, um pensamento, um raciocínio de que a matéria-prima é escassa, o meio ambiente tem que ser de cuidado, e nós precisamos usá-los com responsabilidade. Sim, é uma área bem interessante, né? Voltando aqui agora para as partes de habilidades. Além de saber da parte técnica, quais habilidades o senhor acha que, quais das habilidades comportamentais o senhor acha que as empresas mais procuram hoje no engenheiro? Então, habilidades comportamentais, vamos dizer assim, né? É muito importante na vida do engenheiro, porque o engenheiro, eu acredito que daí nas últimas décadas, deixou de ser aquele profissional apenas de analisar gráficos, fazer cálculos, analisar projetos, e ele passou, né, a ser um profissional ali que vai ter que sair do escritório, vai ter que estar lidando com fornecedores o tempo todo, com parceiros, clientes o tempo todo. Então, não adianta o engenheiro ser um bom calculista, um bom projetista, um bom analisador de dados, e no final ele não saber vender tudo isso. Porque no final o mercado de trabalho é sobre comprar e vender. Se você é um bom calculista, mesmo você trabalhando em empresa privada, você vai ter que saber vender tudo isso. Você vai ter que saber convencer as pessoas que estão no cargo ali acima de você a usar a sua ideia. Você vai ter que saber colocar o seu projeto e fazer com que as pessoas acreditem que aquele é o melhor projeto, que o projeto vai viável. E o engenheiro, essas habilidades, você precisa desenvolver essas habilidades. Né? Se não tiver, você desenvolver essas habilidades. Porque isso é que vai causar um impacto na vida, na carreira do engenheiro e destaque também. Você é um bom calculista, mas você precisa vender isso para alguém. Você precisa vender para alguém que você é um bom analisador de dados, que você é um bom engenheiro. E através dessas habilidades, você vai conseguir ter isso na sua carreira. Então, hoje o engenheiro precisa ser muito também um empreendedor, né? Exatamente. No final, o mercado de trabalho ele é sobre comprar e vender. Uhum. E com o avanço da tecnologia, a transformação digital, isso tem ficado cada vez mais visível, né? Porque não basta apenas você ser aquele cara técnico. Hoje a gente tem software muito bom, a gente consegue calcular. Nós temos software muito bom para fazer cálculos, para dados, programas para fazer projetos. E o papel do engenheiro é saber demonstrar isso e vender isso. Né? E através das habilidades fundamentais que ele também. E o senhor, olhando para trás agora, né, que o senhor concluiu o seu curso, o que você sente que a graduação não te ensinou, que a faculdade não te ensinou, que você teve que aprender depois que terminou? É, essa questão que a gente acabou de abordar. Na faculdade a gente acaba focando bastante em questões. A gente tem muita disciplina, não vou dizer muita, mas uma quantidade de disciplinas que fala de cálculo, física, química, né? E acaba tomando muito tempo durante a graduação. E acaba que essa parte de empreender, essa parte de desenvolver habilidades comportamentais, de como você se posicionar, de causar um impacto, de como você vender a sua, as suas habilidades, elas acabam ficando um pouco de lado. E depois da minha formação, eu fui ver que esse era um assunto que eu deveria ter começado a trabalhar lá no início. De saber me relacionar com o fornecedor,
com parceiro de negócio, com clientes. Porque quando você concluir a graduação, isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira. Saber lidar com fornecedores, com clientes e com parceiros. Porque, no fim, é isso que você vai fazer. E que conselho você daria hoje para um engenheiro que está começando? Que às vezes pensa em ingressar na faculdade ou que já começou já no primeiro, segundo período, está dando início à graduação. Com a transformação digital hoje, é muito incerto hoje para a gente prever o futuro daqui a 5 anos, 10 anos. Muita coisa vai mudar. Está mudando uma velocidade muito rápida. Mas tem uma coisa que você pode aplicar hoje, aplicar daqui 10 anos, 20 anos, e mesmo com o avanço da tecnologia, você vai precisar aplicar. E um conselho que eu deixo para quem está iniciando a graduação, se você puder, se for possível, né, você empreender, ainda que de forma simples, pequena, com poucos recursos, mas que você vai aprender a comprar, você vai aprender a vender, você vai aprender as etapas ali da cadeia, né, de processamento. Isso você vai desenvolver habilidades que lá na frente vai te dar uma vantagem sobre outros profissionais que vão estar saindo isso também, que às vezes não se preocupam com isso. Vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? Você vende aí nos marketplace, produtos eletrônicos simples, acessórios para celulares. Um mercado que não exige um investimento tão alto, mas que você vai estar desenvolvendo habilidades, vai estar lidando com fornecedores, você vai estar lidando com o cliente, você vai estar lidando com toda uma cadeia de logística, e isso você está adquirindo conhecimento prático. Conhecimento prático. E quando você tiver amanhã depois transformado em empresa, você já vai saber como funciona tudo isso. Como você vai lidar com o cliente, com o fornecedor, com a parte da logística. Então, você vai estar adquirindo habilidades. Meu conselho é: se você tem a oportunidade de empreender em alguma área, mesmo pequena, que não vai gerar que é um grande investimento, faça isso, porque vai agregar muito o seu currículo nesse caminho. Sim, sim, conselho muito bom. Agora, partindo para o encerramento, é, mesmo com o desafio na atualidade do mercado de trabalho, o senhor está otimista em relação ao futuro da profissão, da engenharia? Por quê? Então, os desafios eles sempre vêm. Os desafios eles sempre vêm e sempre virão. E a questão dos desafios é você saber se posicionar e você acabar gerando, agregando valor com isso. Porque é dos desafios que vêm as oportunidades. E quem consegue enxergar a oportunidade nos desafios, ele consegue ter um bom resultado. Eu estou otimista, né, com a profissão da engenharia. Ela acaba agregando muito na nossa vida. E, ultimamente, eu tenho migrado da área da logística para o e-commerce, que é uma área hoje que demanda profissionais qualificados, uma área que está em alta. Hoje em dia, as pessoas elas querem comprar um produto pelo marketplace, pelo aplicativo, pela internet, recebendo por fornecedor em casa. E, do outro lado, tem nós profissionais que conseguimos trabalhar dentro dessa estrutura, dentro dessa cadeia de operações, para garantir que o cliente tenha a melhor experiência possível. Então, os desafios eles sempre vão existir e
O que nós temos que fazer é conseguir identificar as oportunidades no meio dos desafios. Aqui, se eu teria mais alguma coisa para falar, alguma pergunta que eu não perguntei para o senhor aqui, que o senhor gostaria de complementar com alguma coisa? Eu acho que para encerrar, o mercado está passando por uma transformação e rápida, e nós precisamos estar sempre atualizados, né, com o que está acontecendo, para não ficar obsoleto no mercado, ficar obsoleto antes mesmo de entrar no mercado. Então, nós temos que estar aí, continuamente buscando se atualizar, principalmente na questão da tecnologia. A tecnologia hoje está substituindo muita mão de obra. Muitos processos que antes eram feitos através de decisões pessoais, de uma pessoa ali para tomar uma decisão, né, no escritório ali que tinha 10, 20 pessoas para tomar decisão, hoje em dia tem um software lá para tomar decisão. Então, nós temos que atentar para isso. Então, eu queria agradecer pela participação do nosso engenheiro Jonas e você que ficou no vídeo até agora. Assim eu encerro nossa participação. Muito obrigado.